A BNCC e a reforma do ensino médio, elas já estão com prazo de validade. Elas já nasceram com prazo de validade. Porque outras reformas anteriores também tiveram seu prazo de validade de acordo com a conjuntura, governos, políticas públicas. Oi, pessoal. Em 2022, a gente vai ter mais um novo capítulo das promessas de educação de qualidade no Brasil. A gente vai ver o começo da implantação do novo ensino médio. A mudança na educação vai ser parte da mais recente reforma do ensino fundamental no país. Para os educadores, tem tudo para seguir o destino das iniciativas anteriores, ou seja, a expectativa é de que fracasse no objetivo de formar trabalhadores com competências e habilidades adequadas para um futuro que ninguém sabe muito bem como vai ser. Os resultados imaginados podem ser até piores do que os de reformas anteriores, que tiveram características semelhantes a essa atual. Um dos motivos para o pessimismo é que os conteúdos foram lançados com pressa, mas a preparação para um novo ambiente, para novas experiências, não existiu ou foi precária. E os professores seguem, como sempre, desvalorizados. Para conhecer o que pensam os profissionais ligados ao ensino público, nós conversamos com o professor Rafael Bueno Bernardo da Silva, historiador e mestrando em filosofia. Ele mostra quais são as expectativas baseadas em um estudo que vem desenvolvendo para o mestrado em filosofia. Confira. Sou professor da Rede Estadual de São Paulo desde 2012. Já trabalhei em redes de ensino tanto públicas quanto privadas. Sou professor de História, né? Mas atualmente estou na função de professor coordenador da Rede Estadual de São Paulo, em uma escola aqui da periferia de Santo André. E por volta de 2017, final de 2017, início de 2018, a elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que já me gerava atenção e interesse nos anos anteriores, desde que começou a surgir com força em torno de 2014, 2015, em 2018 eu decidi me arriscar e desenvolver uma pesquisa curricular sobre reformas curriculares em torno da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Havia duas inquietações, duas questões iniciais que me moviam para essa pesquisa. A primeira era o processo de consulta questionável em torno da elaboração de um documento padronizador do currículo em âmbito nacional. Vou citar aqui os estudos que o professor Fernando Cássio desenvolve, ele e outros pesquisadores, mas com destaque para o Fernando Cássio, que se aprofundou nas consultas do governo federal, do MEC, para elaborar a base, e ele verificou uma série de inconsistências, como, por exemplo, consultas online, que, na verdade, mostram números absolutamente inflacionados em termos de ouvir educadores e estudantes. Então, isso já soava de uma forma não fidedigna naquelas consultas. Essa foi a primeira questão, Carlos. A segunda questão motora dessa pesquisa foi: o que é o currículo e por que reformar o currículo novamente? Em um país como o nosso, em que o sistema de ensino, os sistemas de ensino estão frequentemente passando por reformas curriculares. Sim, Carlos? Que ano que tinha sido anterior, a reforma anterior? Como é que é esse processo? Nos últimos
20, 25 anos, desde a LDB de 1996, a LDB 9394 de 1996, após esta LDB, nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais, que, apesar de não ser um documento tão normativo e obrigatório como está sendo colocado a BNCC agora, foi uma diretriz curricular também, um conjunto de currículos para os sistemas de ensino, né? Então, eu posso citar aqui, por exemplo, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, no final dos anos 90, início dos anos 2000, e também as Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs, que foram publicadas, vários documentos ainda nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000. Então, até 2010, até 2013, nós temos a publicação de diretrizes curriculares nacionais, tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio, para o ensino básico em geral, né? E nessa esteira, em 2014, com a promulgação do Plano Nacional de Educação 2014-2024, nós temos na meta 7 do PNE a determinação de uma base nacional comum curricular. Ou seja, são várias diretrizes curriculares que atravessaram um período de 20 anos, ou até menos do que isso, até menos do que 20 anos, em curtos espaços de tempo, de modo que fica difícil até mesmo você mensurar seus resultados. Então, isso me leva a afirmar na pesquisa que os currículos brasileiros estão em constantes e sucessivas reformas. São constantes e sucessivas reformas, e de modo que sempre acumulam fracassos. São sucessivas reformas e fracassos acumulados. E a resposta caminha sempre, ou quase sempre, para uma nova reforma curricular. Então, o interesse também foi entender por que isso. Por que sempre reformar os currículos? Por que não investir em tantos outros pontos delicados do cotidiano das escolas, como, por exemplo, gestão democrática, ou ausência dela? Valorização da carreira docente, ou participação estudantil de fato nas decisões da escola e da comunidade escolar também. Estrutura e insumos das escolas, coisas básicas, e o mínimo de condições materiais para as escolas funcionarem. Agora, sempre que se toca nesse ponto, muitas vezes a questão é deslocada para o currículo. Ou seja, na verdade, é como se existisse uma estratégia para fugir do essencial. Sim. A qualidade do ensino não passa só por uma visão de novos currículos. Exatamente, exatamente. E ao longo dessa pesquisa, eu fui constatando que, na verdade, a reforma curricular ela é um instrumento de uma forma de gestão. Então, aí entra o contexto macro que nós estamos inseridos de reformas neoliberais inseridas também na educação. Então, ao longo da pesquisa, naturalmente foi chegando a questões como, por exemplo, a aplicação da nova gestão pública do ensino brasileiro nos anos 90 em diante. Então, a reforma curricular se torna um instrumento dessa grande reforma do Estado, ou dessa reforma empresarial da educação, onde é interessante, é um objetivo deslocar essas discussões para a questão do currículo. E o currículo vai se encaixar com outras políticas, como, por exemplo, responsabilização dos servidores públicos, responsabilização do professor. Assim, o tema, o problema da escola, ele deixa de ser social, ele deixa de ser um problema que traz questões de fora da escola, externas, ou questões para o Estado
solucionar e passa a ser uma questão, não, é uma questão de currículo, de formação docente para aplicar esse currículo, conteúdo, competências e habilidades. E aí entra na pedagogia das competências, entra em outros termos também, outros jargões e conceitos, Carlos, que a BNCC inseriu, como, por exemplo, as competências socioemocionais, entra nisso o empreendedorismo, exigência de flexibilidade dos estudantes e também dos próprios professores para se adaptar às dificuldades que existem na escola e fora da escola. Então, ou seja, é o currículo reduzido a um instrumento de gestão. Então, essa questão acabou se tornando outro elemento central da pesquisa. Dentro dessa questão das competências, até aproveitando, não existe uma certa contradição entre você falar em estimular o pensamento crítico, que seria uma competência, né? E, ao mesmo tempo, você enxugar, você eliminar, restringir o acesso ao conhecimento. Me parece que tem uma restrição, uma velada de restrição ao acesso à história, à filosofia, ao conhecimento que te nutre da base para você ter o pensamento crítico. Concorda? Sim. Tem? Sim. Totalmente. São processos interligados, são questões interligadas totalmente. Uma das questões históricas desse embate curricular e dessas sucessivas reformas curriculares entra naquela questão do ensino conteudista ou ensino focado em competências e habilidades ou ao saber fazer, que entra muito naqueles debates dos anos 90, como do relatório Delors, né? Utilizado até mesmo em documentos da Unesco, que vai defender o saber fazer, né? Os pilares da educação do século XXI voltados para esse sentido. Então, qual o problema disso? Fatalmente, você pode cair em um falso dilema. O Saviani aborda um pouco disso. O Saviani ele tem inclusive um artigo dedicado à BNCC, já de alguns anos atrás, ainda no início da elaboração da BNCC, 2016, se eu não me engano, posso até enviar depois, em que ele vai elencando alguns falsos dilemas, como, por exemplo, o de você criar uma espécie de dualidade, ou uma espécie de confronto, de cisão, entre um ensino humanista, ou tido como iluminista, voltado às artes, às humanidades, e um ensino dedicado às, entre aspas, ciências duras, ou um ensino puramente técnico, né? Na verdade, essa cisão ela não existe. São questões integradas. A ciência é integrada. A ciência é algo que não se isola, ou ao menos não deveria se isolar, né? Então, a base acaba por reforçar essa cisão, em vários sentidos. Ela reparte o currículo ao meio, criando uma formação geral básica, ou seja, uma parte comum, e uma parte diversificada, a qual eles chamam também de formação técnica profissional e itinerários formativos. Então, ou seja, mais... também, né? Parece que tem um nome de projetos de vida também. Exatamente. O projeto de vida é um conceito presente da BNCC também, junto com essa cisão do currículo. Mas, então, acaba por reforçar uma divisão entre aquilo que seria a parte comum e a parte técnica, profissional, ou então voltada a itinerários formativos, que aí se enquadra projeto de vida, protagonismo juvenil, empreendedorismo, entre outros conceitos.
Então, ou seja, você acaba por segregar e reforçar dualidades que vão caminhar para desigualdades. Isso é reforçado por outros pesquisadores que estudam a reforma do ensino médio e a base. Por quê? Ao longo de 2016, 2017, a Base Nacional Comum ela foi entrelaçada com a reforma do ensino médio. Elas se tornaram associadas, elas se tornaram reformas interdependentes, inclusive. Então, a reforma do ensino médio e a base vão reforçar uma dualidade no ensino público, como, por exemplo, o que afirmam Evaldo Pioli e Mauro Sala, que tem vários textos dedicados a isso. Ou seja, você está criando um ensino supostamente técnico e profissional no ensino básico, na escola básica, sem condições para oferecer isso, com uma carga horária rebaixada, uma carga horária baixa, nenhuma garantia de qualidade, como se vê. Não se trata, por exemplo, de transplantar o ensino profissionalizante propriamente dito para o ensino básico, porque o ensino profissionalizante tem suas questões próprias, tem suas escolas próprias, tem seus profissionais próprios. Não é simplesmente pegar o ensino profissional e transportar para a escola pública. E só mais um ponto a acrescentar sobre isso, Carlos. A história do nosso país e o desenvolvimento da escola no nosso país mostra que, em outras ocasiões, já tentaram fazer essa cisão no ensino básico ou inserir o ensino profissionalizante na escola básica, como, por exemplo, na LDB 5692 de 1971, no contexto de ditadura. Isso que eu ia comentar, em época de ditadura. Isso. Né? Exato, exato. Em outros momentos também de regimes, de fechamento de regime. Né? Exatamente, exatamente. E a LDB 5692, no contexto de ditadura militar, fracassou nesse projeto de incluir um ensino profissionalizante de forma compulsória na escola básica. Não teve resultados, não demonstrou resultados, tanto que nos anos 80 e 90 passou por revisões, passou por uma nova LDB nos anos 90, que diga-se aqui, a LDB de 1996 foi fruto de anos e anos de debates, anos e anos para ficar pronta. Então, ou seja, essa questão de dividir o currículo no meio, tentar inserir compulsoriamente o ensino profissionalizante na escola básica, não é uma novidade. Isso já foi tentado em outros momentos históricos do Brasil, sem resultado, sem efetividade. Novamente, a gente tem essa dualidade sendo criada, com a diferença agora, Carlos, que nós temos alguns novos elementos, alguns novos discursos sendo trazidos no contexto de neoliberalismo e de reformas neoliberais aplicadas no Brasil. E aí, novamente, repito, o discurso do protagonismo juvenil, o conceito de projeto de vida muito distorcido, um empreendedorismo que na verdade se torna uma apologia de um empreendedor precário, de um empreendedor de si mesmo, que vai ter que se virar para se empregar numa sociedade que está cada vez mais com problemas de geração de empregos, de jovens que nem trabalham e nem estudam em expansão. Então, ou seja, se torna, Carlos, um discurso sendo vendido que não encontra um horizonte para se materializar. Ou seja, então, isso... inclusive no momento em que o próprio sistema ele propaga a ideia de que a gente vai entrar numa era de abundância por conta das tecnologias, sendo que é exatamente a perspectiva é o contrário. Né? Exato. Exato. O que eu imagino, por exemplo, é o fato de que
essas pessoas elas estão sendo preparadas para o mundo antigo, inclusive. Sim. Né? Tinha de se estar pensando que 80% das profissões, das atividades, elas são baseadas em rotinas. E essas rotinas são as automatizáveis. Né? Exato. E o mercado está preparando o quê? Para que da escola pública saia aprendiz de administração, né? A escola pública vai formar torneiro mecânico, né? Então, assim, para que realidade, né? E preparando de modo totalmente enganoso e precário, Carlos, porque na esteira da BNCC e da reforma do ensino médio, nós temos algumas propostas aqui em São Paulo, por exemplo, que beiram, vou usar uma palavra aqui que parece forte, mas não é, beira o charlatanismo. Porque é o seguinte, por exemplo, a educação de jovens e adultos na escola pública de São Paulo. Agora, nos últimos meses, o governo de São Paulo criou um programa chamado EJATEC. EJATEC, ou seja, eles colocam o técnico no nome do projeto para atrair. Ó, você, jovem da EJA, vai ter um curso técnico, supostamente técnico, para se formar em administração. Um exemplo. Quando você vai ver a carga horária, o projeto da EJATEC de fato, é um curso de 300 horas ou menos, sendo que no Brasil, para ser considerado como um curso técnico de fato, você precisa de uma carga horária mínima de 800 horas. Então, ou seja, são propostas absolutamente enganosas em que o estudante, o professor, pode ser levado a algo que não vai trazer na prática nenhuma empregabilidade para ele, nenhum curso qualificado. E isso se estende também para a reforma do ensino médio, no ensino regular. Estão sendo ofertados, através de programas como Novotec, para o ensino regular, cursos com carga horária extremamente baixa, de 200 ou 300 horas. Você não sabe quais serão os profissionais que vão oferecer esses cursos. Com parcerias entre instituições que não garantem, por exemplo, que virá um profissional de uma escola, como, por exemplo, a ETEC, ou do Centro Paula Souza, como é prometido, mas muitas vezes esse profissional não chega ou não vai chegar, e aí o que vai acontecer? Será operado por uma empresa parceira, uma empresa terceira, e você não sabe a qualidade daquilo, você não sabe qual é o profissional que vai oferecer aquilo. Então, ou seja, isso resulta em uma formação precária, e o estudante vai sair do novo ensino médio com 2 diplomas, né, em um currículo fragmentado, dividido ao meio, com 2 diplomas, mas isso vai resultar em uma empregabilidade de fato, né, em um contexto de uberização do trabalho, em um contexto de reforma trabalhista, em que já se passou 4 anos e não refletiu na geração de empregos. Então, ou seja... Novas relações de trabalho também, né? E relações de trabalho, exato. Relações de trabalho, você tem processo tecnológico também que vai impactar, né? Exato. Então, ou seja, nós já temos, Carlos, alguns resultados muito preocupantes passados esses anos da reforma. A Base Nacional Comum Curricular, já se passaram 6 anos desde a primeira versão dela, que foi publicada em 2015. Inclusive, a base teve várias versões, revistas, até chegar na versão final de 2018. A reforma do ensino médio, que foi imposta via medida provisória, a MP 746 de 2016, e depois transformada em lei, já se passaram 5 anos, e o que nós vemos em termos de implementação? Pouco. Nós vemos um horizonte muito incerto, e os resultados já começam a aparecer de modo preocupante. O primeiro hoje eu abri a página inicial de sites de notícia, de alguns sites de notícia, e a manchete era que Enem,
e os vestibulares, e alguns vestibulares como a FUVEST e a da Unicamp, estão com um número de inscritos muito menor, com uma forte queda de estudantes negros e de escolas públicas. O Enem está com uma queda no número de inscritos desde 2018. Ou seja, é claro que a pandemia de Covid-19 agravou esses dados em termos de acesso, de dificuldades dos estudantes, com certeza, sem dúvida. Porém, era um processo que já dava sinais desde antes da pandemia. A queda no número de inscritos no Enem já se dá desde antes de estourar a pandemia de Covid-19, desde 2018. Então, ou seja, o jovem, o estudante, ele percebe, ele sente na pele a precarização do ensino público. E isso, nós já vemos alguns resultados muito preocupantes nesse sentido. E o que deveria ser feito no lugar dessa implantação do BNCC? Bem, está sendo prioridade para o governo, para a sociedade? O que você acha que está faltando de fato? Ou o que não é revelado, né? Sim. Atrás, Bom, a primeira coisa, Carlos, é fazer uma pergunta ontológica fundamental no sentido do currículo e da escola, que é se questionar o que é currículo e por que o currículo. E entender que, de forma nenhuma, o currículo ou uma reforma vai solucionar os problemas do ensino brasileiro. Entender que, em um histórico de sucessivas reformas curriculares, por décadas e décadas, que não trouxeram o resultado almejado, outros problemas, outras questões devem ser vislumbradas. Eu citei algumas aqui no início, como por exemplo, gestão democrática, de fato é aplicado nas escolas? É apenas um exemplo que eu estou trazendo. A autonomia dos estudantes. O estudante ele é de fato ouvido, ele participa das decisões da escola, ou ele é transformado sob o discurso do protagonismo juvenil, em algo para ser guiado pelos professores, apenas fingindo que se está ouvindo esse estudante. E outra questão é pensar também a escola e o currículo como um todo. Não é pensar o currículo apenas como conteúdo, mas o currículo como forma, a forma da escola. A escola é uma empresa ou a escola é algo muito além de uma empresa? Essa questão eu trago aqui o livro do Christian Laval, A Escola Não é uma Empresa, em que ele aborda as reformas neoliberais empresariais sobre a educação e traz esse questionamento absolutamente necessário. A escola deve ser tratada como uma empresa? Como o currículo sendo tratado como uma forma de gestão de conteúdos, de gestão de pessoas, ou a forma da escola é muito além disso? Nós temos, de fato, liberdade para trabalhar o currículo e o professor tem, de fato, autonomia docente nas escolas hoje? Então, essas são algumas questões iniciais para se pensar. Outra questão, Carlos, no campo das políticas públicas, se a gente pensar o próprio Plano Nacional de Educação, 2014-2024, que ainda é vigente, a gente tem que se perguntar o seguinte: por que de várias metas, de muitas metas estabelecidas no PNE, por que só aquele trecho da meta 7, que é a Base Nacional Comum Curricular, é colocada como destaque e urgência a ser implantada? Ora, e as metas entre 15 e 18, que vão dispor, por exemplo, sobre a valorização da carreira docente? E a meta 17, que dispõe sobre o salário do professor
aqui no Brasil ser equiparado às demais profissões com nível superior? Por que que isso não além de não ser implantado, é ainda ignorado, é ocultado? Por que que nós não prosseguimos no sentido de implantar um efetivo custo de qualidade por aluno, ou um financiamento da educação por aluno, no sentido de aumentar o financiamento da educação pública? Então, isso tudo são políticas públicas que existem, porém, muitas delas não são aplicadas. Diferente da reforma curricular, que nos últimos anos foi colocada como uma suposta urgência, vários anos já se passaram. E se você pensar em termos de aplicação prática, Carlos, deste novo currículo, existe um site chamado Movimento pela Base, ou Movimento pela Base Nacional Comum Curricular, que é um grupo onde estão reunidos os próprios defensores da base, principalmente agentes privados, institutos privados, como, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, ou a Fundação Roberto Marinho, porque a base é encampada por esses agentes privados. Eles mesmos criaram um observatório da implantação da BNCC e da reforma do ensino médio. Os dados que eles mesmos mostram é que pouquíssimos estados do Brasil já concluíram as suas etapas de reforma para começar a implantar, de fato, a reforma e a base, como, por exemplo, São Paulo e Santa Catarina. Agora, existem mais de 20 outros estados do país que ainda estão nas fases de elaboração ou de finalização, e essa reforma já se passou 5, 6 anos, e nós vemos, na verdade, são resultados preocupantes em termos de evasão escolar, de jovens que nem estudam, nem trabalham, que já passam do patamar de 20%. Nós vemos quedas anuais no número de inscritos para o Enem e outros vestibulares, o que vai impactar no acesso e permanência ao ensino superior, já está impactando. Além de ter um significado bem claro de desalento em relação ao papel da educação, né? Exatamente, exato. Então, esse desalento, para o professor que acompanha a escola hoje, isso já ultrapassa o nível da percepção ou do achismo. Ora, em um contexto de pandemia, nós estamos batalhando dia a dia nas escolas para trazer o aluno de volta para a escola. Aquele aluno que se evadiu antes ou durante a pandemia, e a gente não sabe onde esse aluno está, o que ele está estudando, ou onde ele está trabalhando, se ele está trabalhando, né? O que ele está pensando na vida, o que ele sonha. Exato, né? Exato, o que ele sonha, qual o objetivo dele. Então, nós, ainda respondendo a sua pergunta, Carlos, sobre o que fazer, a resistência, ela sempre existe. A base, desde o início em que a BNCC começou a ser formulada, houve resistências. Em 2015, nós tivemos as ocupações de escola em São Paulo, em que os estudantes se manifestaram contra uma reorganização escolar imposta pelo governo Alckmin. Em 2016, nós tivemos ocupações de escola pelo país inteiro, questionando medidas como a própria reforma do ensino médio. Então, as resistências partem dos educadores hoje também, com escolas que buscam, de alguma forma, efetivar uma gestão democrática, não ficar apenas operando sob o controle, responsabilização dos professores. No seguinte sentido, você tem que atingir meta X ou Y, e se não atingir, vem a responsabilização. E para quem atinge esses resultados, ao invés de aumento salarial, você tem um bônus pago de acordo com o interesse dos governos. Então, ou seja, essas resistências existem por parte de estudantes e de educadores, que é buscar sair dessas amarras, buscar implantar alguma liberdade na escola e pensar
Aí digo e repito, Carlos, o currículo para algo muito além de padronização de conteúdos, ou seja, muito além da centralização curricular, e pensar a escola como uma forma escola de liberdade, de tempo e espaço livre, de experiência, e não como empresa. Bom, estamos, sem dúvida, em um panorama muito preocupante. A pandemia, repito, apenas agravou uma trajetória que já vinha em descenso em termos de políticas públicas de educação. Nós temos um desafio gigantesco de pensar e repensar todas essas reformas. Mas, para responder a uma reforma curricular que já demonstra resultados não efetivos, não basta a gente chegar com uma outra reforma curricular. Não é uma outra reforma isolada que vai resolver nossos problemas. Passa por repensar as práticas escolares, as experiências escolares, o currículo como algo muito mais amplo. Por quê? Eu estava dizendo, essas reformas já nascem com prazo de validade. O Estado de São Paulo está fazendo várias medidas impostas, várias delas, para implantar a reforma do ensino médio e as diretrizes da BNCC. Então, para o ano que vem, o ensino médio de manhã terá aulas no contraturno, o ensino médio noturno terá expansão de carga horária para o contraturno também. Aí você pensa, como é que fica a situação do estudante que trabalha? Eles mesmos estão vendo essas dificuldades. Estão fazendo todo um malabarismo para colocar esses conteúdos e essa flexibilização curricular em prática. O que leva a gente a perguntar, Carlos, até quando essa reforma resiste? Até o próximo governo estadual ou nacional? Até o seu fracasso, a sua ineficácia ficar definitivamente comprovada? Até a conjuntura de reformas neoliberais se alterar? Então, para repensar, para recuperar as perdas, não basta apenas chegar e dizer, então vamos acabar com a BNCC e vamos fazer uma outra diretriz curricular. Não. Envolve uma transformação que vai muito além de apenas uma integração ou uma modificação de alguma política isolada. Não, é repensar a forma da escola, as experiências escolares, a gestão democrática, a valorização da carreira docente. Enquanto não houver, por exemplo, real valorização da carreira docente e gestão democrática de fato, todas as outras políticas vão esbarrar em inúmeras ineficácias. Só para dar esse exemplo de 2 tópicos, né? Então, eu penso que passa por isso, uma transformação da experiência escolar que vai muito além de apenas uma reforma do currículo.